Pessoal, olha só, eu tentei entender, por meio de um acesso fora do comum ao Flow Podcast, tentei buscar todos os passo a passos ali, desde que o Igor começou a querer compreender o que está acontecendo aí, nessa revolução silenciosa que está acontecendo aqui no Brasil, que é a revolução da regulamentação das redes, porque sim, vai regulamentar, a Europa já regulamentou, o Brasil é só questão de tempo, porque a cada dia que passa, as pessoas estão entendendo que a internet não pode ser terra sem lei. Iniciamos assim, confiando na nossa civilidade, mas o fato é que a gente está chegando à conclusão que não deve ser dessa maneira. A gente precisa sim tornar o ambiente virtual civilizado também, com os mesmos instrumentos que a gente usa aqui na realidade mesma, que são as leis. Precisa regulamentar a internet. E o Igor 3K, pelo menos até então, né, hoje eu já não tenho mais essa crença, parecia que ele estava querendo entender, sim, né, a ideia para assimilar se rola ou não rola de entrar numa adesão. É, ou seja, se ele iniciou com o movimento, a gente esperava que ele atingisse um certo fim, né? E o que me incomoda, o que eu pude observar depois que eu fiz essa análise sistemática, é que o Igor 3K já está raciocinando em círculos há muito tempo. Uma forma dele tentar manter vivo esse debate o tempo todo. Aí a gente vai descobrir, depois de muito tempo, vai demandar mais tempo, se a movimentação dele foi genuína, ou então ele é um canalha que está se fazendo valer, né? Entrou na dança, uma vez que a escolinha da política dele é o MBL se faz valer pelo ódio, então ele vai, né, ficar sabonetando o tempo inteiro, entrando em raciocínios repetitivos, só para o negócio não avançar. Né? Uma vez que um dos principais podcasts do Brasil entrar apoiando também a revolução, talvez acelere o processo e a gente consiga combater tudo isso. Mas vamos lá, eu não quero ficar somente apontando o dedo pro Igor, falando assim, não, esse cara tá capengando, ele tá devagando, ele tá repetindo ponto de vista e argumento, dúvidas que eventualmente pode incorrer ali no curso do raciocínio, mas essas dúvidas já estão sendo repetitivas. Então eu vou pegar um trechinho aqui da entrevista dele com o Reinaldo Azevedo e a gente vai analisar que a coisa ela tá em rodeios, tá? Vou colocar aqui o trechinho e a gente vai desenvolvendo. Não dá bola nem dá bala, Ó, exatamente. deixa eu levantar uma aqui então sobre o artigo 19, que é o seguinte, um dos medos que eu tenho, e assim, não sou tão bem informado quanto vocês. Você vê que o milindre já começa quando ele fala que não é tão informado, sendo que ele já entrevistou as pessoas centrais que estão por trás dessa PL, que são os principais entusiastas, os autores. Ele teve podcasts ali de 2, 3 horas conversando só sobre isso, e ele não é tão informado. Então, assim, eu já estou começando a desconfiar do Igor, tá? Eu já estou começando a desconfiar. Eu já não consigo ver mais ele com uma dúvida genuína. Para mim, ele está em raciocínio circular de propósito. Eu não queria acreditar que fosse assim, cara, mas é o que me leva a acreditar. Então, é o quê? Ele é burro? Ele fala que o monarca é burro como se ele não fosse? Mas vamos continuar aqui o raciocínio. Mas um dos medos que eu tenho sobre sobre essa ideia de... vamos lá, agora tá mais fácil, de certa forma, ao responsabilizar o YouTube, por exemplo. As pessoas vão lá, denunciam e aquele vídeo ali, ele precisa sair do ar, né? Uma das coisas que me assusta é o seguinte, se eu estiver tratando de algum assunto espinhoso, que não seja crime, que a gente esteja conversando, e que seja espinhoso, vamos falar, sei lá, de racismo, vamos falar de, sei lá, pedofilia, alguma coisa que seja um tabu pesado. Eu não sei em que medida que eu poderia... o Flow, ele tem um alvo gigante nas costas, assim, as pessoas vira e mexe, tentam nos sacanear, nos destruir, qualquer coisa assim. Por meio desse novo dispositivo, eu correria o risco de ser denunciado e a plataforma tirar o meu vídeo? Pior, a plataforma, sabendo que correrá risco ao tratar de ter vídeos que tratem desses assuntos extremamente espinhosos, não faria, de certa forma, algum tipo de censura prévia para se defender mesmo, como, sei lá, uma empresa privada costuma fazer? Então perceba, o medo que ele tem não é necessariamente da plataforma remover o conteúdo dele por algo que ele foi culpado. Não, foi culpa minha, pode remover aí então. O medo dele é de que venha algum convidado e aí esse convidado começa a derrapar naquilo que já está estabelecido na legislação.
É uma dúvida genuína, mas por que ela ainda permanece, sendo que ele já tirou ela em inúmeras outras entrevistas? E eu até separei aqui, ó, ele entrando com o mesmo raciocínio com outros entrevistados. Por quê? Não entra? Você não consegue assimilar? As respostas dos convidados são extremamente louváveis, principalmente a do Reinaldo Azevedo. Eu tô para te dizer que o Reinaldo Azevedo, na minha opinião, ele é o melhor porta-voz da regulamentação aqui do Brasil. Eu peguei mais outros cortes, um da entrevista com a Manuela Dávila e uma outra que foi feita recentemente, há uns 2 meses atrás, se eu não me engano, com o próprio Reinaldo Azevedo. Então, ele entrou com essa mesma pergunta com o Reinaldo Azevedo e também com a Manuela Dávila. Vamos lá, eu falo com um monte de gente aqui diferente todo dia, eu falo com políticos e tal, e, cara, eu vou me ver numa situação em que eu vou precisar nunca errar, pra começar. Então, a chance disso acontecer, porra, eu falo um monte de merda o tempo inteiro. E, porra, e pra chegar um cara e falar que eu tô disseminando fake news... Porque, assim, se as redes começam a remover conteúdo... Eu sei que existem turbas na internet também, que elas agem para, por exemplo, denunciar um conteúdo de forma que, às vezes, não tem muito a ver com aquilo que eles estão defendendo. Por exemplo, o cara pode dizer que aqui nesse episódio, por falarmos sobre terrorismo, em algum sentido, que nos fizeram derrubar... Nosso conteúdo acabou tendo que sair do ar por causa da turba da internet, de como eles funcionam. Nesse caso, sem envolvimento da justiça nem nada, mas fazendo uso das ferramentas da própria plataforma para derrubar aquilo ali. E aí, cara, eu acabo ficando numa posição eu não consigo... Eu perdi nessa daí, porque até eu conseguir voltar, até eu conseguir entrar em contato, tentar resolver não sei o quê, eu já perdi o time, eu já perdi o conteúdo, já passou 3 semanas e já era. E aí inverte a parada. E é uma pergunta que, se a gente for analisar, ela de fato é uma pergunta válida. Olha, eu acho que se fulano de tal, né, fizer merda aqui no meu programa, corre risco de eu perder aqui o conteúdo, eu não conseguir a monetização dele, etc. E aí, cara, a resposta ela é simples. O Reinaldo Azevedo até coloca ali, gente, é Ministério Público. É só você não entrar na dança do camarada. Vamos supor que ele entra nesse tipo de assunto. Você vai tentar fazer o máximo possível, e aí você define como que é o tom que você vai utilizar para mitigar esse assunto. Você não entra na dança do camarada. Mas se a coisa polemizar e viralizar, Ministério Público. Ministério Público resolve o problema. Acabou. Se você não entrou na dança do contraventor, você não vai pagar. E aí ele fala, mas e aí a questão de timing e etc. Uai, meu amigo, ninguém é perfeito, muito menos uma lei. Tudo no mundo tem aquilo que a gente convencionou chamar dos ossos do ofício. Né? Inclusive a profissão nas redes sociais. Tudo, na realidade, está submetida a esse imperativo, cara. Ao erro, à falha, ao mal entendido. Beleza, o cara cometeu um crime no seu podcast, vai ter Ministério Público, você vai provar sua inocência, você perdeu o time, mas aí, amanhã, será que você vai cometer o mesmo erro? Será que amanhã ou depois isso vai se tornar corriqueiro para se tornar a regra? Não, vai ser os ossos do ofício. Vai ser somente isso. Não vai ser uma situação padrão. Não vai ser todo dia que você vai ter convidado lá cometendo crime em ambiente virtual. Isso são excepcionalidades. Agora, os seus amiguinhos aí do MBL, Nicolas, bolsonaristas em geral, essa galera sim vai correr grande risco com a regulamentação. Porque eles se fazem valer pelo ódio. Esse elemento comum aí da polemização, da treta, do ódio... Tudo isso aí, em termos de respostas financeiras e algoritmos, isso tudo aí tá andando de mãos dadas. O Nicolas gosta de promover o ódio na rede social. E o ódio e a treta, isso tudo aí é a mesma coisa em termos de algoritmo, cara. É a mesma coisa. Então, eles sim vão estar muito ferrados. MBL, tudo. Essa galera aí vai estar muito ferrada com a regulamentação das redes. Mas aí fica a questão, e aí, é uma perseguição a eles? Ou tá mais que provado que o método deles não é legítimo? Se todas as outras correntes políticas que existem no Brasil ascenderam usando certos limites éticos, a extrema-direita tem que ser livre? A extrema-direita pode usar os métodos dela assim, nadando de braçada? Todas as outras correntes seguiram um certo crivo ético. Todos eles falaram, olha, daqui a gente não pode passar. Para avançar, não. A gente não pode estimular o ódio nas pessoas para avançar politicamente. Porque o que o MBL e o bolsonarismo fazem na rede social é estimular o ódio. É o estímulo puro e simples do ódio. Eu já falei em inúmeros vídeos. Quando o Bolsonaro ou Kim Kataguiri fala que tem que descer a lenha em bandido mesmo, a gente fica pensando assim, por que esse cara tá falando isso?
Porque se a gente for analisar na legislação, nas atribuições de um policial militar, por exemplo, tá lá. Ele não vai ser preso porque ele neutralizou um criminoso. Isso é parte da atribuição à medida em que um delinquente oferece resistência ou grave ameaça, ele pode usar. Tem inúmeros sociólogos que são contra, inúmeros sociólogos que problematizam essa questão, tem demais. Mas isso é a atribuição da polícia. Então, quando eles falam isso, eles estão querendo o quê? Eles falam como se fosse um ideal a ser alcançado, para aí sim a segurança pública valer. Perceba como é que é um mundo paralelo? Sabe? Já é algo que está disposto entre as prerrogativas da polícia. Então, veja, é o estímulo puro e simples do ódio. Aí fica a pergunta, é justo avançar politicamente usando esses expedientes? Só você, só a extrema-direita, né? Todos os outros segmentos políticos da sociedade tiveram um limite. Vocês não, vocês vão nadar de braçada. Cara, não tem nem por onde a pessoa comprar o barulho de Nicolas. Cara, o Nicolas ontem fez um vídeo tentando repercutir essa situação toda do Felca, falando que o que a esquerda está fazendo é um pretexto para censurar a internet, né? Eles falam censurar a internet, mas isso é duplo pensar, é censurá-los, é persegui-los, porque eles sim estão ferrados com isso. Aí ele veio com um papo de que tudo que a esquerda está fazendo, toda movimentação, é para censurar a internet. Ao passo que ele tá sim querendo combater os pedobeers, né? Essa galera aí da adultização. E aí o que é o combate do Nicolas? O que é a PL do Nicolas para pegar os pedobeers? É simplesmente uma reconfiguração do que fazer com esse indivíduo uma vez que ele foi capturado pelo Estado. Ele modificou as regras de tratamento no curso penal do pedobeer. Uau, meu Deus, que grande combate, né? Não, o cara foi pego. O cara já foi pego porque já existe instrumentos coercitivos do Estado para pegar essa galera, existe inteligência, a BIM, e sempre está desmontando, mas ele acha que ele está fazendo um combate porque ele está reformulando o que tem que fazer depois que foi pego. Agora, o que é o ponto da regulamentação para combater os pedobeer? É entender que o ambiente onde eles estão confabulando todos esses crimes é na rede social. Ponto e fim, meu amigo. Ponto e fim. É na rede social que é o foco. A coisa começa ali. Imputando a responsabilização para as big techs, acabou para essa galera. E acabou para vocês também, né? Mas vocês têm mais é que se fuder e acabou, como diz o próprio líder, né? Ele tem que se fuder e acabou. O ódio não pode ser método. O ódio não pode ser método em hipótese alguma. É por isso que ninguém liga para vocês e pode economizar o choro. A regulamentação virá. A cada dia que passa, as pessoas estão se convencendo sobre essa questão aí de regulamentação das redes. Eu costumo dizer que a regulamentação virá pelo amor ou pela dor. Ou você tem adesão por empatia, que é o meu caso, eu nunca fui vítima dela, ou então você vai acabar comprando as ideias por ter sido vítima da falta da regulamentação. Então, a cada dia que passa, as pessoas estão sendo vítimas. Todo dia tem uma pessoa sendo cancelada. Na maioria dos casos, injustamente, ou então sofrendo com cyberbullying, né, sendo vítimas de difamação. Então, as vítimas estão sendo feitas. A galerinha da extrema-direita, ela mesma cria as próprias vítimas da rede social. Então, vai chegar um momento que isso vai engolir vocês. E aí não adianta, vocês vão acabar. A grande vitória contra a extrema-direita, ela só vai começar, porque, na minha opinião, nada está inibindo eles. Eu imaginava que esses fascínoras iriam baixar a crista depois do 8 de janeiro. A gente está vendo que não. E aí é óbvio, o DNA de tudo, o que forma o pensamento odioso e a estimulação constante é na rede social. A rede social é a nascente dessa porcaria. Então, é só quando a gente regulamentar as redes que a história da extrema-direita terá um fim. Ficamos por aqui e até o próximo.